Quer saber o que vale economizar e o que vale investir dentro de uma viagem? Vem comigo que eu te conto tudo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você não sabe, meu nome é Joyce Delgado, seja muito bem-vindo ao meu canal. Como você viu na introdução, hoje o assunto é o que economizar e o que investir dentro de uma viagem, seja no planejamento, seja durante a viagem mesmo. Algum tempo atrás, eu coloquei lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas para saber o que os meus amigos gostariam de ver aqui no YouTube sobre viagem, né? Pra gente ter aquela alinhada, pra gente saber o que falar e pra, óbvio, ajudar todo mundo que quer ser ajudado em questão de viagem. E uma das perguntas que eu recebi lá, da Lígia, maravilhosa, é: o que vale economizar versus o que vale investir numa viagem? Exemplo, transporte, estadia e passeios. E essa pergunta que eu amei e eu trouxe aqui hoje pra gente. Mas antes da gente começar o ponto a ponto do que vale e o que não vale investir, vamos ajudar a amiguinha de vocês? Se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificações para você saber sempre que tiver vídeo novo por aqui e compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai amar saber mais sobre viagem. E óbvio, me segue lá na outra rede, no @Joyce Delgado, que eu tô no dia a dia conversando com vocês e sabendo tudo que vocês querem ver por aqui e em outros formatos também. Beleza? Então, bora de ponto a ponto. Vamos começar pelos pontos de economia, que eu sei que é o que todo mundo quer, eu também quero, e eu também aprendi muito a valorizar esses pontos de economia durante o planejamento das minhas viagens e também durante, a execução delas. O primeiro ponto de economia que você pode fazer numa viagem é a passagem aérea. Como é um item que você pode ir monitorando e pesquisando e saber, fazer um comparativo se tá bom ou não, ela faz com que você sempre consiga economizar. Óbvio, tem alguns destinos que permitem que essa economia seja menor, porque o deslocamento é caro mesmo, mas você fazendo esse monitoramento, você consegue saber e ter uma noção se essa economia vai ser real ou não. E ali pegar aqueles pulos do gato, aquelas promoções relâmpagos que fazem com que você tenha uma economia maior ainda. Se você não sabe como monitorar essas passagens, tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar na descrição para você aprender e monitorar suas passagens. O segundo item de economia é a alimentação. Se você for passar longas ou curtas temporadas no seu destino, esse é um item que pode fazer com que você economize alguns dinheiros. E aí, vou te dar algumas dicas para que isso se torne gostoso e que ainda assim permita com que você conheça a culinária local e que também curte um pouquinho da experiência gastronômica de onde você está conhecendo. E a primeira dica que eu te dou é que você intercale as refeições feitas por você e feitas em restaurante, para que você também explore e conheça a culinária local, a gastronomia local. E aí, a ideia é que você, por exemplo, tome café da manhã um dia na rua e no seguinte, compre seu biscoito, seu pão, coisas básicas e café pra comer em casa, ou saia comendo. Eu faço muito isso, compro um biscoito, compro um pão, café e saio comendo na rua, no transporte público durante a viagem. Um almoço, geralmente, nos dias que eu tomo café em casa, eu almoço na rua ou deixo pra fazer um almojanta no final em um restaurante legal. Então, dá pra você procurar mercados, mercearias, locais que vendam comida pra preparo, pra que você barateie esse custo. Um outro ponto é que, óbvio, em hotéis não tem como você fazer essas refeições, você preparar essas refeições. Mas se você tiver em Airbnbs e hostels, essa é a melhor opção para você para fazer uma economia. O terceiro item é o transporte. Eu sei que é confortável andar de transporte por aplicativo. Sei também que em alguns lugares dá medo de você explorar e se perder, não saber para onde está indo. Mas o transporte geralmente é uma das coisas que mais encarecem a nossa viagem.
Então, preferir transportes públicos e preferir andar nesses seus destinos vai fazer, primeiro, com que você economize bastante dinheiro nessa viagem, e também vai fazer com que você conheça parte da cultura local e que você conheça a fundo, andando principalmente, aquele lugar que você tá viajando. E aí, faço um adendo, uma coisa que sempre acontece comigo quando eu tô viajando, seja sozinha, seja acompanhada, é me perder e descobrir um lugar, assim, excepcional que eu nunca conheceria se eu tivesse indo de carro, por exemplo. Então, dê preferência para transporte público, dê preferência para andar e se abra aí pro desconhecido. O quarto ponto de economia são alguns passeios. E aí, dependendo de como é o seu estilo de viagem, onde você tá viajando, né, qual que é a cidade que você tá indo, tem algumas opções de passeios gratuitos e fazendo com que você conheça a cidade de formas mais orgânicas e baratas. Existe um site chamado Civities que ele promove walk tours por quase todo o mundo. E aí faz com que você conheça essa cidade, esse lugar, de forma mais orgânica e por um local, que é a parte mais legal, né? A parte mais interessante. Óbvio, no final eles sugerem que você dê uma contribuição na moeda local para aquele guia de turismo, mas é totalmente opcional e geralmente muito mais barato do que com agências ou com sites, né, que fazem esses passeios muito mais caros. Nesse ponto, dependendo se você gosta muito de museu como eu, na maior parte das cidades, dos lugares que tem museus, tem alguns dias da semana que a entrada é gratuita nesse museu, né? Então, o que eu sugiro pra você é que durante seu planejamento, você entre no site oficial do museu, da instituição, do local que você quer conhecer e veja qual que é esse dia gratuito e inclua no seu roteiro esse dia da semana, que é gratuito, para que você possa visitar e que você economize também essa grana durante a sua viagem. Assim como toda viagem tem itens que podem fazer com que ela fique mais barata, com que você economize, também tem alguns itens que exigem um investimento maior, principalmente para tornar essa viagem mais segura e mais interessante, mais gostosa para você, fazendo com que ela seja concluída e vivida da melhor forma possível. O primeiro ponto de investimento para mim é a acomodação e a localidade. Como na maior parte das vezes eu tô viajando sozinha, eu levo esse ponto muito em consideração, principalmente pela minha segurança. Então, quando eu estou planejando, quando eu estou pesquisando sobre aquele destino, eu vejo qual que é a localidade, qual que é o bairro, o local mais seguro para se estar. E aí, em algumas vezes, na maioria das vezes, esses locais mais seguros para se estar são os mais caros. Mas como eu quero dar preferência para minha integridade física e emocional, eu acho que é algo que vale o investimento. E aí, nesse ponto de acomodação e localidade, outro ponto é que, em alguns casos, a localização é mais barata, mas além de não ser tão segura, também exige com que o deslocamento para os pontos turísticos seja feita com mais distância, né? Que você leve mais tempo para chegar nos pontos interessantes, no centro, em algum ponto turístico famoso daquele lugar. Então vale pesar ali se você não tá fazendo uma economia que depois vai se tornar o dobro de transporte, o dobro de deslocamento e também colocar sua integridade física em risco. Repito, para mulheres que estão viajando sozinha, eu recomendo que você pesquise antes e que você escolha uma localidade de acomodação mais segura para você. E aí, outro ponto também que eu levo em consideração é o que eu quero fazer de noite. Se é um destino que tem uma vida noturna badalada, que eu vou querer sair, que eu vou querer conhecer, ir pra jantares, né, ir pra restaurantes em que o jantar é legal, eu também levo em consideração esse deslocamento durante a noite, se eu vou me sentir segura e se é perto desses locais. Porque aí, se eu conseguir fazer andando, ótimo. E se eu precisar me deslocar de transporte público ou de aplicativos, eu vou conseguir fazer de forma mais barata. Então, pra mim,
escolher localizações de acomodações mais próximas, em locais mais seguros, é algo que se deve investir e priorizar numa viagem. O segundo item para mim que vale um investimento são experiências únicas. Pesquisando sobre o seu destino ou entendendo o porquê que você escolheu aquele destino para viajar, entenda o que você só vai conseguir fazer lá. Um show de tango na Argentina, né, em Buenos Aires, nadar numa lagoa dentro do deserto, provar uma comida que tem uma especiaria que só vai ter naquele destino, fazer uma escalada de aventura, fazer uma atividade de aventura. Entenda o que naquele destino é único e o que você não vai conseguir fazer em outro lugar nenhum do mundo. E separe, né, no seu investimento, no seu planejamento, um dinheiro para fazer aquilo se for do seu interesse, porque sim, vai valer muito a pena o investimento, porque você tá ali, né? Você tá naquele lugar por conta também daquilo. O terceiro item é o seguro viagem. Óbvio, nem todos os destinos vão exigir um seguro viagem tão robusto e detalhado, mas ainda assim é importante que você tenha, nem que seja o simples. Muitos cartões de crédito dão essa vantagem, né? Dão esse benefício para algumas bandeiras, para alguns tipos de cartões. Então, nem que seja o mais simples, tenha, porque para extravio de bagagem, para doença, para alguns acidentes, para alguns imprevistos, ter o seguro viagem faz toda a diferença. E também vale ressaltar que alguns países, principalmente pós-pandemia de Covid, passaram a exigir o seguro viagem para que você consiga entrar nesse país. E também vale ressaltar que alguns países exigem a apresentação de seguro viagem na imigração para permitir a sua entrada, principalmente pós-Covid-19. Então, pesquise também dentro do seu planejamento se você está indo para algum desses países e também se dentro desse país, se dentro das atividades que você vai fazer no destino, vai te colocar a vida em risco ou vai alguma coisa de aventura que também exige aí um seguro viagem mais robusto. Na minha viagem para o Chile, o país não estava totalmente aberto, ainda estava com algumas restrições, e entre as exigências do governo, né, do agente sanitário do Chile, para que a gente pudesse entrar no país, era o seguro viagem, o seguro saúde com cobertura total para Covid-19. Então, eu só poderia entrar no país se eu comprovasse que eu tinha um seguro viagem. Essa restrição caiu no Chile, mas eu conheço vários outros países que ainda mantiveram, e com certeza vai demorar ainda um tempo para que isso caia de vez e que seja uma normalidade. E também, óbvio, tem países que exigem 100%, independente de pandemia, que você apresente esse item na sua documentação. Mas, mesmo que isso não seja uma obrigatoriedade, eu sugiro vocês que façam um plano simples, que você procure no seu cartão se ele tem essa opção para fazer o seguro viagem, e viaje com essa comodidade e essa segurança para que tudo ocorra muito bem no seu passeio e você volte sã e salvo, sem nenhuma dor de cabeça para casa. O quarto item é muito específico e também vai depender muito da sua viagem e do seu estilo de viagem. Dependendo do que você for fazer no destino, dependendo do destino também, é importante que você se atente a roupas adequadas, principalmente se for um destino, um local de frio ou também de muito calor, mas principalmente de frio. Se você for viajar para um lugar que neva, que faça muito mais frio do que você está acostumado, faça, por favor, um investimento em roupas adequadas, porque se você não tiver vestido adequadamente, você não vai conseguir curtir a sua viagem direito e corre o risco também de voltar doente, de contrair doenças, enfim, voltar gripado, e ninguém quer isso, todo mundo só quer belas fotos e boas memórias da viagem, certo? Então, faça uma listinha ali, entenda seu destino e veja se tem algum item que é indispensável e que vai tornar a sua viagem perfeita.
E aí, nesse ponto, eu tenho que fazer uma meia-culpa, porque também na minha viagem do Chile, indo pro Atacama e também conhecendo alguns pontos da cordilheira, eu passei muito frio. E foi totalmente culpa minha. Por quê? Durante o meu planejamento, eu dei preferência a roupas de frio que não eram adequadas para inverno, para neve, e não me davam ali a sustentação e a proteção necessária para que eu ficasse bem. Óbvio, eu dei meu jeito e curti mesmo assim, mas poderia ter sido muito mais tranquilo, muito mais suave se eu tivesse feito um investimento certo em casacos apropriados e calçados apropriados. Na época, eu fiz o investimento em roupas térmicas, né, em calça térmica e em blusa térmica, mas ainda assim foi pouco. E, enfim, levei bronca, e uma bronca merecida, porque eu tinha como fazer esse investimento e achei que seria uma economia que eu ia fazer e ia dar bom. Mas o barato saiu caro, eu passei frio, não voltei doente por milagres e por tá com a imunidade alta, mas com certeza se eu tivesse ido com o casaco adequado, a viagem teria sido ainda mais perfeita, então se atente a isso. E chegamos ao fim desse vídeo. Pra mim, esses são os 8 pontos, né, 4 pontos de economia e 4 pontos de investimento que valem a pena dentro de um planejamento e dentro de uma viagem. Me diz aqui nos comentários se você concorda, se você discorda, se tem algum outro ponto, tanto de economia quanto de investimento, que na sua viagem é essencial. E dúvidas, comentários, sugestões, deixa aqui nos comentários que vai ser incrível bater esse papo com você, certo? Um beijo e até o próximo vídeo.